Romanos ele vem depois do livro de Atos dos Apóstolos, livro do Novo Testamento. Carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Todos já encontraram? Vamos então dar início aqui à leitura. Carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. A palavra de Deus ela vai dizer assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Podem se sentar. Essa carta à igreja de Roma, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E é uma carta maravilhosa porque ela apresenta o Evangelho de uma maneira magnífica. Além dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, uma forma de você conhecer bem o Evangelho é através da carta aos Romanos, porque ela é muito bem apresentada, a obra salvadora de Cristo Jesus, como ela funciona, como ela acontece. E aqui no capítulo 8, na carta aos Romanos, Paulo, ele inicia no versículo 1 dizendo: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É um capítulo que ele inicia mostrando nossa liberdade em Cristo Jesus, que somos aquele que está em Cristo, é guiado pelo Espírito. Ele apresenta a nossa esperança eterna, que é o reino dos céus. É uma passagem que, inclusive, possui outros versículos conhecidos, como, por exemplo, o versículo 13: Porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ela possui um outro versículo conhecido, que é o versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É anunciado que a criação espera pela vida de Cristo, porque ela sofreu também as consequências do pecado no mundo. Tem um outro versículo conhecido, que é o versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa passagem vai apresentando o povo de Deus que é transformado em Cristo Jesus, a esperança que nós temos de que esse mundo será transformado, de que até o nosso corpo será transformado, que reinaremos para sempre com o Senhor, e de que até as aflições dessa vida, elas não se comparam com aquilo que virá, e que nesse meio tempo, o Espírito Santo está conosco, e Ele nos ajuda, Ele nos socorre, Ele nos fortalece. Então, esse capítulo mostra isso, essa nova vida em Cristo Jesus, no capítulo 8, como é essa vida em Cristo. E quando chegamos aqui no versículo 31, que nós estamos nessa parte da leitura, então temos que compreender que tudo isso foi dito. Então, é uma promessa que não é dada a todos. Todo mundo pode receber essa promessa que foi dita. É uma promessa que ela se cumpre na vida desses que foram transformados por Jesus. Na vida dessas pessoas que já não andam mais segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito, não pela sua própria força humana, mas porque o Espírito Santo entrou e fez a obra, fez a transformação, fez a mudança. Então essa promessa aqui é para os cristãos. Essa promessa aqui é para os verdadeiros servos de Deus. E é o versículo 31 que nós lemos: Que diremos, pois, a estas coisas, ou à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo ele não quer dizer que por termos Deus em nossa vida, não teremos tribulação. E vamos entender isso mais para frente. Paulo ele não quer dizer aqui que por estarmos em Cristo, não teremos mais problemas. Não é isso. O que ele quer dizer aqui, nesse versículo, é que se Deus ele está conosco, o Deus que nos lavou, o Deus que nos purificou, o Deus que nos transformou, o Deus que nos livrou da condenação eterna,
e que ainda Ele já tem preparado o nosso futuro, que é o reino dos céus, e essa terra sendo transformada, Ele que tem o mundo na mão dele e que tem o tempo em sua mão, porque Deus ele não é limitado ao tempo, Ele vê passado, o presente e o futuro. Ele é um ser eterno, Ele é um ser que sempre existiu. Quando Moisés fala com Deus e pergunta: Senhor, quando eu for até Faraó, para que o povo de Israel seja liberto, o que eu digo? Como eu vou dizer como o Senhor é? Porque eles conhecem os deuses do Egito. O que eu digo a seu respeito? Deus fala: diga eu sou. O eu sou me enviou até vocês. Ou seja, Ele sempre é. Ele nunca passou a existir. Ele não era um ser que não existia e passou a existir por alguma coisa. Ele sempre foi. Ele sempre é. Ele não é um ser criado. Ele é um ser que já existe. Ele existe por si próprio, sem depender de uma criação, sem depender de um começo. Deus ele não tem começo e nem tem final. Então esse Deus grandioso que está conosco, se Ele está conosco, se esse Deus poderoso é por nós, então pode vir o que vier, nós estamos seguros nas mãos dele. Teremos tribulações, teremos luta na adversidade e dificuldades, e até mesmo perseguições, mas em tudo, Deus estará conosco, porque Ele tem controle da história na mão dele. É por isso que fala, se Deus é por nós, entendendo que esse por nós é para os que foram lavados por Jesus, é para os que estão sendo guiados pelo Espírito, quem será contra nós? E continua, aqui no versículo 32, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então aqui é falado assim, é só vocês pensarem, Paulo falando com a igreja de Roma, pensem bem, Deus ele esteve ao ponto de entregar o Filho dele na cruz, por vocês, para limpá-los dos seus pecados, para purificá-los dos seus pecados. O Filho dele foi moído pelas nossas iniquidades. Então se Deus ele foi capaz de fazer isso, como Ele não cuidará de nós agora? Como Ele não vai estar conosco agora? Ele prova o amor dele conosco. E Ele provou isso de maneira maravilhosa quando Ele pega o Filho dele e o coloca para sofrer na cruz pelos nossos pecados. É a prova do amor de Deus. Se você quer saber a prova do amor de Deus, é só olhar para a cruz. A prova do amor de Deus está na cruz. A prova do amor de Deus está em Cristo. É isso que Paulo está falando. Se Ele estiver ao ponto de entregar o Filho dele por cada um de nós, vocês acham que agora Ele nos abandonará? Entenda, Deus ele não é um Deus que uma hora Ele diz uma coisa e outra hora Ele vai dizer outra coisa. Então se Ele diz que estará conosco, então Ele vai estar conosco até o fim, porque Ele não muda. Ele não é homem para mentir e Ele não é filho do homem para se arrepender. Deus ele não muda de opinião. Deus ele não muda os seus valores. Deus ele não muda os seus princípios. Aquilo que Ele foi ontem, Ele continuará sendo hoje e vai ser para sempre. Deus ele não muda. Então se Ele falou que Ele é conosco, então Ele é conosco e vai ser assim. É claro, entendendo mais uma vez que é uma promessa para um povo guiada pelo Espírito, guiado pela presença de Deus, guiado pela palavra. E o versículo 33 vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. E no 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Podemos entender isso de duas formas. Podemos entender que nós não podemos ser mais acusados do nosso passado. Podemos entender que não somos mais acusados daquilo que fizemos lá atrás, porque agora que estamos em Cristo, somos novas criaturas. O homem não pode nos condenar, porque nós fomos lavados por Jesus. Agora também podemos compreender que isso também está ligado à perseguição. A igreja que era perseguida, a igreja que era acusada, a igreja que sofria calúnia, a igreja que sofria mentiras em cima de mentiras, e que muitos eram condenados. Mas aqui está a ideia: quem condena, quem acusa, não é maior do que o Deus que está acima de tudo isso. A acusação dos homens não pode parar a igreja, e nem a condenação pode parar a igreja.
Primeiro, porque o dono da igreja é Jesus. Então, se Jesus é o dono da igreja, ela não fica de pé por causa de homens. Pela força do homem, a igreja não fica de pé. Mas pela força de Cristo, pode vir o que vier, a igreja continua avançando. Quantas perseguições a igreja já enfrentou até aqui e ela continua avançando? Quantas lutas a igreja passou até aqui e ela continua crescendo, e ela continua a avançar, e ela continua levando a palavra, porque nós não estamos na mão de homens, estamos na mão de Deus, estamos na mão do Senhor Jesus, que instituiu a igreja. E ele fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, ele está falando que Pedro é a pedra principal. Ele fala: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, quando ele fala esta pedra, ele está falando de si mesmo. Jesus como uma rocha firme, forte, edificarei a minha igreja. Então é uma igreja que está firmada em Jesus como rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então uma igreja que está firmada em Cristo, ela não é vencida pelo inferno, pelo contrário, ela invade as portas do inferno, ela destrói as portas do inferno, como um reino que invade outro reino. Estamos em Jesus, então pode vir o que vier, estamos em Cristo. E até para aquele que morre, estando em Cristo Jesus, não é derrota para ele, pelo contrário, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para aquele que morre em Cristo, é a vida eterna, é a salvação. Então o cristão ele não perde nem na morte, porque aquele que morre em Jesus viverá com ele eternamente. Viverá com ele eternamente. Glória a Deus. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, alguém, alguma coisa, existe alguma situação que pode nos separar, nos afastar, nos tirar do amor de Deus? Existe alguma luta, existe alguma dificuldade que nos afaste do amor dele conosco? Por que é importante compreender essa parte aqui? Porque muitas vezes nós achamos que por causa de nossas lutas, que por causa de nossas dificuldades, que por causa de nosso deserto, Deus ele nos abandonou. Ou seja, se estamos bem, Deus é conosco. Mas se estamos mal, se estamos em um deserto, se estamos em uma tribulação, é porque fomos abandonados. E Paulo ele quer quebrar essa ideia. Paulo não quer que essa ideia fique na mente da igreja de Roma. Então ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, não é porque eu estou em uma tribulação que Deus ele me abandonou. Não é porque eu estou em uma dificuldade, em uma doença, em um tempo difícil, que Deus ele me abandonou. Pelo contrário, Deus ele é conosco em momentos bons da vida, mas também nos dias maus, nos dias difíceis. Se não fosse assim, Paulo não ia falar em Efésios 6 para que nós nos revestíssemos da armadura de Deus. Para quê? Para o dia mau. Então o dia mau ele vai aparecer. Os dias difíceis, eles vão aparecer. A promessa é que Deus estará conosco nos dias maus, nos dias difíceis, nos tempos de tribulação. Aleluia. Olha aqui o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou seja, as lutas, os desertos, as dificuldades, os tempos difíceis, os problemas, as perturbações, não nos separam do amor de Cristo. Ele está conosco nelas. Ele está conosco na tribulação. Como, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram se curvar à estátua que o rei tinha feito e foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas ao invés de morrer, Deus estava lá com eles e eles não morreram, como Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas Deus impediu que os leões o devorassem. E o Senhor era com ele, como José, que enfrentou tanta coisa até virar governador do Egito. Mas a palavra deixa bem clara: e o Senhor estava com José. Estava na tribulação, mas o Senhor era com eles. Então nós temos que entender que Deus não é só conosco quando está tudo certo, quando também está tudo errado, quando vem o dia mau, o dia difícil, Deus ele também está conosco. Aleluia. Deus ele é conosco, porque o dia mau virá, mas ele socorro bem presente na hora da angústia. E fala tribulação, continuação aqui do 35, ou uma angústia, ou seja, as nossas dores internas, nossos sentimentos de tristeza, de dor, de sofrimento, nossos problemas internos, porque problemas externos causam problemas internos também, tristezas, temores,
E isso não nos separa do amor de Cristo. Ou a perseguição, que a igreja enfrentava muito, a perseguição dos homens, a perseguição para pará-los, não nos separa do amor de Cristo. Ou a fome, ou a nudez, ou seja, podia vir escassez, podia vir até falta de mantimento, isso não nos separava do amor de Cristo. Temos que entender isso de maneira bem clara. Deus nunca prometeu que a vida cristã é uma vida sem lutas. O que Ele prometeu é que estaria conosco todos os dias. Isso é o que Ele prometeu. Cristo Ele não prometeu que a nossa vida seria sem dificuldades. O que Ele prometeu é que enviaria o Consolador para estar conosco para sempre. Isso que Ele prometeu. E continua. Ou o perigo, ou a espada, ou seja, o perigo, riscos que nós corremos, ou a espada, ou seja, a morte. É uma igreja que era perseguida, é uma igreja que era atacada, é uma igreja que tinha que estar preparada para tudo, mas nada disso separava do amor de Cristo. Aleluia! E continua o versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador, ou seja, ovelhas sendo levadas para serem mortas. A igreja todo dia ela sofria risco. A igreja todo dia ela corria risco de vida. A igreja todo dia tinha que estar preparada para tudo. Isso é um ponto importante. Temos que estar preparados, prontos para os dias difíceis. Porque se não estivermos preparados para os dias difíceis, vamos abandonar a fé. Paulo queria que a igreja fosse uma igreja preparada para vencer nos dias maus, fosse uma igreja pronta para ficar firme nos dias difíceis até o fim, ainda que isso custasse a vida. Nós aqui no Brasil não enfrentamos o que eles enfrentaram e o que outros países aí fora enfrentam. Há países que eu já vi histórias, vi uma das histórias, que a mulher ela aceitou o Senhor Jesus e o marido dela era de uma religião extremista. O marido dela se encheu de ódio e jogou ácido no rosto dela. Ela não morreu por misericórdia de Deus, mas o rosto dela, essa metade aqui, tem as marcas até hoje. Só não morreu porque Deus não quis que ela morresse e foi expulsa de sua casa. Por quê? Porque não abriu mão do Evangelho. Mas quantas vezes nós, agora falando aqui no Brasil, que não sofremos essas coisas? Você pode sair agora e carregar uma Bíblia debaixo do braço e você não vai ser preso. Você pode vir aqui na igreja cultuar e não vai aparecer alguém querendo fechar a igreja porque é proibido. Nós estamos em um país onde é proibido ter igrejas. Mas quantas vezes nós, diante de tribulações menores, tribulações pequenas, queremos abandonar a fé e abandonar o Senhor Jesus? Por isso que temos que nos fortificar. Por isso que temos que nos fortalecer. E onde nos fortalecemos? Na palavra de Deus. É ela que vai nos fortalecer. É ela que vai nos preparar para vencermos os dias difíceis. Agora, se a igreja dessa época tinha que estar pronta para enfrentar tudo, e o Espírito Santo nos fortaleceria como garantia. Se hoje temos lugares onde a igreja ela enfrenta grande tribulação, mas permanece por causa do Espírito Santo, então nós aqui também podemos permanecer, também podemos prevalecer, não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Porque se eles conseguem vencer enfrentando tudo isso, nós também conseguimos. E a continuação vai ser aqui, versículo 37. Mas em todas estas coisas, ou seja, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, sendo tratados como ovelhas para matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando fala mais do que vencedores, é alguém que já venceu sem ter entrado na guerra. É alguém que já tem a vitória garantida antes de enfrentá-la. Somos mais do que vencedores, não por nossa causa, mas porque aquele que tem controle da história já nos fez mais do que vencedores. Não somos mais do que vencedores pelo nosso entendimento, pelo nosso intelecto. Somos mais do que vencedores por causa do Espírito que está em nós. Vencemos antes de entrar na guerra, por aquele que nos amou. Por isso que tudo isso somos mais do que vencedores.
temos a vitória certa por causa daquele que está conosco. E Ele tem controle da história. Ele tem controle do mundo. E ninguém pode ficar acima dele. Não há nada que possa estar acima do nosso Deus. Aleluia. Por isso que nele somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ou seja, temos que ter a certeza que Ele é conosco. Temos que ter a certeza que Ele está conosco e que Ele nos fortalecerá até o fim da jornada. Nele somos mais do que vencedores. Versículo 38. Porque estou certo. Percebam que Paulo quer apresentar aqui uma ideia de uma certeza, de uma confiança, de uma fé. Porque aquele que tem fé, crê em Deus, confia nele. E se estiver abatida a sua fé, ele apresenta a Deus suas angústias, suas ansiedades, suas preocupações, e o Espírito de Deus o fortalece, e o levanta, e o mantém de pé, e o renova. Se estamos caídos, Ele vem para nos levantar. Se estamos fracos, Ele vem para nos renovar. Se estamos abatidos, Ele vem para nos fortalecer. Paulo, quando ele traz a carta dos Filipenses, ele fala que ele aprendeu a estar em tempos bons, mas também a estar abatido. Mas em tudo isso, ele vencia por quê? Porque ele estava em Cristo, ele estava em Deus, ele estava ligado com Deus. Tanto que ele fala na carta dos Filipenses: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós estamos ligados a Cristo para termos essa fé, para termos essa perseverança. Nós estamos ligados a Cristo. E o que é estar ligado a Cristo? O que é estar ligado a Deus? É uma aliança, é um compromisso, é uma entrega. Se queremos que o Senhor Jesus Ele esteja conosco, Ele fique conosco e o Espírito dele habite em nós, então temos que estar ligados a Ele. Temos que estar com Ele. E como nós estamos com Ele? Através da entrega, através do arrependimento. O Espírito Santo ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para o arrependimento de pecados. Ele vem para a conversão. Ele vem para a transformação. E quando somos transformados, nós estamos em Cristo. Então podemos todas as coisas, que é estar em dias bons e dias maus, no Cristo que nos fortalece. Somos mais do que vencedores no Cristo que nos fortalece. E vai continuar aqui, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, ou seja, a morte não separa do amor de Deus. A vida não tem condições de nos separar do amor de Deus. Nem os anjos. Os anjos não possuem capacidade de nos separar do amor de Deus. Ainda que sejam fortes, ainda que sejam poderosos, não podem separar. Nem os principados, nem as potestades, nem o mal pode nos separar do amor de Deus. Nem o presente, ou seja, o agora, não nos separa do amor de Deus. O seu agora pode ser de tribulação, o seu agora pode ser de dor, mas isso não significa que Deus ele te deixou, que Deus ele te abandonou. Porque Deus foi com grandes servos deles que estavam em tribulação. Estavam em tribulação, mas o Senhor era com eles. Estavam em angústia, mas o Senhor era com eles. Estavam sofrendo, mas o Senhor era com eles. Então o seu agora pode ser tribulação, mas isso não te separa do amor de Deus em hipótese nenhuma. Glória a Deus. Nem por vir, ou seja, o futuro, o que há de vir, aquilo que virá, não te separa do amor de Cristo, não te separa do amor de Deus. E vai continuar aqui, versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar, afastar, nos dividir do amor de Deus. O amor de Deus por nós. Esse amor que é tão poderoso, que Paulo aqui está colocando a ideia de que nada nos separa desse amor. O amor que nos amou e colocou o Filho dele na cruz por nós. O amor que nos amou de forma que, estando nós caídos em nossos pecados, ou seja, ele de maneira justa podia destruir a humanidade e refazê-la, mas pelo contrário, ele deseja levar essa humanidade ao arrependimento. Ele deseja levar essa humanidade à conversão. Ele deseja limpá-la. Ele quer purificá-la. Ele quer salvá-la. Ele entrega o Filho dele para sofrer na cruz por nós. O Filho dele que é traído por um de seus discípulos. O Filho dele que é julgado no sinédrio. O Filho dele que é zombado.
coloca uma venda nos olhos dele e começa a zombar dele, batendo nele, dizendo: profetiza, quem te bateu? O filho dele, que é escolhido para ser morto, quando era para Barrabás, que era sim um bandido e um ladrão, ser escolhido, escolhe um filho de Deus, que é açoitado, que é zombado. Colocam sobre ele uma coroa de espinhos. Falam para ele carregar uma cruz, levam ele a carregar a cruz. Ele é crucificado, ele sofre escárnio, ele sofre zombaria. E em tudo isso Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele morre limpando nossos pecados, mas após 3 dias ele ressuscita de maneira gloriosa. Aleluia. Tudo isso foi por amor à humanidade. Para quê? Como fala em João 3, versículo 16: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer saber o tamanho, o nível do amor de Deus? Olha para a cruz. Quer saber o tamanho do amor de Deus? Olhe para a cruz. Quer saber o quanto Deus ama a sua vida, a sua alma? Olhe para a cruz. Porque ali está o amor de Deus. O Filho dele crucificado, hoje ressuscitado, glorioso. Por isso que Paulo fala de maneira tão gloriosa: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Ele está conosco. Ele é conosco. Ele continua conosco. Mas lembrando que o capítulo começou com Paulo dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É para aqueles que estão em Cristo. A promessa é para os que estão em Cristo. Tudo que estamos lendo é para os que estão em Cristo Jesus. Não é que quem está em Cristo é uma pessoa perfeita que nunca vai errar na vida, mas ela vai ser guiada pela palavra. Ela vai ser guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Aleluia. É o que fala no versículo 39. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E olha a última coisa que vai falar: o nosso Senhor. O nosso Senhor. Se Ele é o meu Senhor, então eu estou debaixo do senhorio dele. Se Ele é o meu Senhor, então eu estou debaixo da ordem dele. Se Ele é o meu Senhor, então eu estou debaixo da sua direção. Então esse amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, ele tem que ser o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Por isso que Paulo falou: ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é ter Jesus como o seu Senhor. Entendendo que não podemos ter Jesus em nossa vida e ser guiado por Ele pela nossa força. Por isso que o Espírito Santo ele vem. Às vezes muitas pessoas se preocupam e pensam assim: mas eu não consigo me libertar. Eu não consigo me transformar. Eu não consigo me limpar. E isso é verdade. Eu também não. Nenhum de nós conseguimos nos limpar. Nenhum de nós conseguimos nos purificar. É por isso que Deus ele vem. Porque se fosse pela obra do homem, seria meritocracia. Seria por mérito. Mas como nenhum ser humano consegue, é através do sangue de Jesus entra a graça. Porque ninguém merece. Mas pela graça, pela fé, que não vem de nós, é dom de Deus, e não de nós para que ninguém se glorie, nós somos salvos e somos transformados. E a partir daí, Ele se torna o nosso Senhor. Agora, nós ouvimos tudo isso aqui. Se eu sair daqui e disser: olha, eu quero até ter Jesus na minha vida, mas como Senhor não. Eu quero que Ele cuide de mim, mas eu não quero Ele como Senhor. Eu quero que Ele me fortaleça, mas eu não quero Ele como meu Senhor. Então nada daquilo que eu li aqui vai se cumprir. Ele tem que ser o nosso Senhor. Ele tem que ser o nosso dono. Ele tem que ser o nosso guia, para que aí sim Ele esteja conosco constantemente. E também entendendo que isso não é uma promessa para a vida sem dificuldade, mas é que em tudo que enfrentamos nessa vida, em tudo que passamos, até nas perseguições, o Senhor estará conosco. Ele será conosco. Então essa palavra ela tem dois pesos. Em um lado nós vemos se Jesus ele é o nosso Senhor. Melhor dizendo, 2 pontos. Em um lado nós temos que refletir se Ele tem sido o Senhor de nossa vida. Do outro lado temos que refletir se, quem sabe, as lutas e as dificuldades têm nos feito esquecer daquilo que está aqui. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Se talvez você, alguém que está aqui, Jesus, ainda não é o seu Senhor, há tempo de se entregar. Enquanto há vida, há esperança. E fique tranquilo, que a obra da transformação não é sua, é do Espírito Santo. Por outro lado, se você chegou aqui abatido, fraco, cansado, achando que Deus ele te abandonou, essa palavra serve para nos lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o Senhor de nossa vida. Amém, igreja? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.